Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, quem está aqui, quem estiver conosco pela internet. Privilégio, não é? Terminarmos o ano aqui, né? Com esse, como dizia a dona Laura, vou lembrar a dona Laura de novo, né? Desse encontro com Jesus, não é? Que ela falava sempre. Então, hoje nós vamos ter o estudo A Palavra de Vida Eterna. Nós estamos estudando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutra, né? Então, hoje vai ser A Palavra de Vida Eterna, e quem vai trazer o estudo é a nossa irmã Rosa Silveira. No próximo sábado, será a Jane Dias, nossa irmã Jane Dias, com o tema Buscai a Verdade e a Liberdade. E na próxima terça, o Cego de Siloé, aí quem vai trazer o estudo sou eu. Tá? Nós estamos em recesso dos nossos estudos de terça-feira, o ESD de terça, né? Os estudos de quinta e também a evangelização e ESD de sábado. Né? Mas as reuniões públicas, terça e sábado, continuam, tá? Nós não paramos e nos estudos dos cursos a gente volta em fevereiro. Aí lá para janeiro a gente avisa quando estivermos voltando. Nós queremos lembrar dos que nós estamos recebendo, tá? Aquelas cascas de legumes, de frutas, casca de ovos, pó de café, que é para manutenção do nosso jardim. Então, quem puder, né, trazer. Outra coisa que nós estamos fazendo, né? Nós estamos aderindo a esse movimento, né, de conservação, de cuidado com o nosso planeta. Então, nós estamos preferindo trazer, né, cada um o seu copinho, quem puder trazer, né, também o seu copo. Então, a gente, para evitar, né, de usar muito plástico, né, essa coisa. Mas, assim, quem não trouxer, tudo bem, né? Nós temos copos ali, até, né, usem biodegradáveis, temos. Então, a gente tem ali, pode usar, tá? É só estamos nessa campanha, né, de cuidado com o nosso planeta. Então, vamos começar a nossa reunião com a leitura da página Jesus em Casa, ditado pelo Espírito Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, e o livro é Família. O lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Não ouvides a necessidade de Cristo no cenário de amor em que te refugias. Escolhe alguns minutos por semana e reúne com os laços domésticos que te possam acompanhar no cultivo da lição de Jesus. Quanto seja possível, na mesma noite e no mesmo horário, faze teu círculo íntimo de meditação e de estudo. Depois da prece, com que nos cabe agradecer ao Senhor o pão da alma, abre as páginas do Evangelho e lê em voz alta alguns de seus trechos de verdade e consolo, para o que receberás a inspiração dos amigos espirituais que te assistem. Não é necessário a leitura por mais de 10 minutos. Em seguida, na intimidade da palavra livre e sincera, todos os companheiros devem expor suas dúvidas, seus temores e dificuldades sentimentais. Através da conversação edificante, emissários da esfera superior distribuirão ideias e forças em nome do Cristo para que horizontes novos iluminem o espírito de cada um. Graças a Deus. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento em que aqui nos reunimos, Senhor, para estudarmos um pouco mais das tuas lições.
Agradecemos, Mestre amado, por esse pão espiritual que receberemos. Agradecemos, Senhor, por cada lição que tivemos durante todo esse ano. Agradecemos por todos os encontros, por toda a colaboração recebida, por todas as vibrações, toda a oportunidade de trabalho, de estudo que tivemos durante todo esse ano. Agradecemos, Senhor, aos companheiros que estiveram aqui conosco, nos estimulando, nos auxiliando, e agradecemos a Ti e a Deus, nosso Pai, acima de tudo, por tudo. Queremos, Senhor, te pedir nesse momento, pela nossa irmã Rosa, que traz o estudo desta noite, que ela possa ser auxiliada, intuída, inspirada por seus mentores. E assim, Mestre amado, que possa ser em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciada a nossa reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, passamos a palavra à nossa irmã Rosa. Boa noite a todos. Finalzinho de ano, né? A gente quer escutar uma palavra de vida eterna, né? Quer escutar uma palavra de Jesus, né? Para nos reanimar, né? Tem pessoas que ficam tristinhas, né? Nessas festas de fim de ano. Algumas pessoas, né? Alguns grupos ficam tristinhos por N motivos, né? Cada um tem o seu motivo. Fica tristinho e tudo que a gente quer, às vezes, né? Uma palavra que nos dê base, né? Não é nem uma palavra de consolo, é uma palavra de reânimo, né? Uma palavra que nos incentive, né? Que injete ânimo e força e coragem. E a palavra de vida eterna, a palavra do Cristo, né? É tudo isso e mais um pouco. Então, assim, a própria frase já diz, né? Palavra de vida eterna, palavra de vida, né? Então, vida é um convite à luz, né? É uma coisa solar, né? Vida eterna, vida em abundância, vida que não acaba, né? Vida que não tem fim. E essa é a palavra do Cristo, né? Essa é a mensagem do Cristo, né? Nós somos eternos, né? Somos espírito imortais. O que a gente vai mudando é a nossa roupagem, é a nossa configuração, a forma da gente atuar no mundo, né? No mundo, e a gente volta, a gente vai e volta, a gente precisa de uma roupagem nova para atuar dentro da matéria. Então, é isso que se modifica, mas a vida é eterna, nós somos eternos, né? Nós não precisamos ficar tristes diante das dificuldades ou né, dos momentos assim de insegurança ou momentos de instabilidade, né, que o mundo nos coloca, às vezes não, sempre nos coloca à prova, né? E a gente está no mundo de provação, no mundo de expiação, então essa instabilidade vai acontecer. Mas a gente pode e deve se afiançar na palavra do Cristo, né? Que é a palavra de vida, e é uma palavra eterna, é aquilo que vale eternamente, vale aqui no planeta Terra, vale em Vênus, na Lua, vale em toda a Via Láctea, vale em todo o universo, né? Onde quer que exista uma inteligência, a palavra do Cristo, que é a palavra universal, é a palavra de Deus, ela continua valendo, e isso é que é importante, né? Não é um privilégio só daqui, do planeta Terra, ou só daqui da gente, né? É palavra realmente que vale no universo, onde quer que estejamos. Deixa eu ver se eu vou conseguir acertar aqui o botão. Não conseguia. Qual é o botão que te passar? Qual é o... onde? Ah, na setinha mesmo, né? Então, vamos lá. Oi? Não foi? Ou então eu estou apertando devagar? Ah, foi. Então é ao contrário? Ah, tá, entendi. Para voltar, beleza. Então vamos lá, né? Em João, capítulo 6, versículos de 66 a 69,
que é onde abre o texto, né, de Caibar Schutel, né, do livro Parábolas e Ensino de Jesus, de onde a gente tirou a base do nosso estudo, a nossa crônica já começa exatamente assim, né, com o capítulo 6, né, de João, versículo 66 a 69. E exatamente assim, abre aspas, muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com ele, né? Com Jesus ali, os discípulos de Jesus, que não eram só esses 12, eram várias pessoas que acompanhavam, e desses muitos discípulos, uma grande parte se retirou e não andava mais com Jesus. Porque daquilo que Jesus falava, né, e tal, e vamos nos imaginar, né, no contexto, naquela época, né, já era, se hoje é complicado a gente entender as palavras de Cristo, né, é preciso que a gente reveja sempre os textos, né, todo ano, e todo ano a gente tem uma interpretação melhor. Imagine naquela época que eles não tinham base nenhuma, né? Então muitos se afastaram porque achavam complicadas as coisas que Jesus falava. Então, né, perguntou então Jesus aos 12 que ali estavam, né, que ficaram: quereis vós também retirar-vos, né? Fiquem à vontade também se quiserem sair. Aí Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecemos que és o Santo de Deus. Então, assim, naquela insegurança que vamos nos colocar como discípulo também de Jesus, e a gente fica inseguro, né, diante das intempéries da vida, naquela insegurança, a gente escuta a palavra de Deus, a gente escuta, a gente lê, a gente pega o livro Parábolas e Ensino, pega o Evangelho, pega a Bíblia, lê, e ainda assim a gente não, assim, no nosso íntimo ainda fica aquela insegurança, né? Recebe ali aquela palavra, a gente lê e tudo, naquele momento está seguro e tal, mas aí daqui a 5 minutos acontece qualquer coisa, pronto. A gente já fica inseguro de novo, tendo necessidade de alguém que nos relembre, que fale com propriedade aquilo que a gente só precisa relembrar, né? Mas a gente precisa da força, né, da palavra, né, de alguém, de algum amigo que diga com propriedade para a gente se sentir seguro de novo. Então, quando Jesus fala, né, para esses que ficaram, fala assim: vocês também querem se retirar, igual os outros que também não se sentiram seguros, né? Fiquem à vontade, né? É do livre-arbítrio, né? Dou a vocês o livre-arbítrio de quererem sair também, né? Se não estiverem se sentindo seguros. E aí Simão Pedro responde, né? Mas tu tem a palavra de vida eterna, né? Ou seja, você está tu, né, Senhor Jesus, está falando para a gente que isso aqui não acaba aqui, né? Que é um preparo, né, para além, né? Que a vida verdadeira é além. Está falando da reencarnação, está falando da imortalidade da alma. E muitos não conseguiam assimilar, como hoje ainda alguns também até aceitam, né? Porque isso está intrínseco. Mas na hora de assim, de falar qualquer coisa, tem aquela insegurança, fala assim: ah, não sei, ninguém voltou de lá para confirmar. Pode ser que sim, eu acredito desacreditando, desacredito acreditando, né? Então, assim, mas Pedro não, Pedro falou: tu tens a palavra de vida eterna. Então, assim, eu acredito naquilo que você, né, que o Senhor está dizendo. A gente acredita, né? E esses que ficaram, né, continuaram acompanhando Jesus. Então, é baseado, né, nesse trechinho que a gente vai conversar hoje, né? E Pedro continua falando, né? Nós temos crido, nós acreditamos e conhecemos, né, que tu és, né, o Santo de Deus, né? Então, assim, nós acreditamos que quando tu falas, tu está falando, né, a mensagem divina. Então, isso é importante, né? Então, vamos lá, né? As palavras do Cristo, né, são as palavras de vida eterna, né? É feliz definição de Simão Pedro, né? Somente tu, mestre, tem as palavras de vida eterna, né? Então, assim, nesses momentos de luta que a gente passa, né? Então, foi passado lá, naquele momento, né? Era um outro contexto, eram outras lutas, eram outras dificuldades, mas as dificuldades emocionais, né, elas persistem, né? Épocas e épocas, séculos e séculos, os sentimentos são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, as inseguranças, né, emocionais são as mesmas. As lutas são diferentes, né? Hoje a gente vive num outro mundo, né? 2024 anos, quase já escorregando em 2025 anos, né? Então, assim, muita coisa já evoluiu, muita coisa materialmente falando, né? Intelectualmente também já evoluímos,
mas as questões emocionais continuam, né? Os dissabores, né? As frustrações, as ansiedades. E no mundo que a gente vive, né, pós-pandemia, a ansiedade triplicou, né? Momentos de insegurança, insegurança alimentar, insegurança econômica, insegurança emocional. Então, assim, depressões. E a gente vai vendo, né, que tudo isso dá a cada um de nós uma determinada sede, né? Sede de quê? Sede de uma palavra que incentive, né? Uma palavra com segurança, uma palavra que nos deixe com a certeza de que vamos e podemos passar, né, pelo que quer que seja, que nós vamos subsistir, né? Nós não vamos acabar apesar das intempéries, né? Ah, mas houve uma enchente, a rua de trás mesmo da minha casa, né? Sempre quando chove, fico muito apreensiva, que a rua de trás da minha casa enche. E é muito chato, né? Você olhar e ver pessoas com água na altura da cintura, é muito chato, né? Assim, a gente não gosta, mas aí é quando vem, né, a palavra de vida eterna. Ok, isso tudo vai passar, são momentos de dificuldade, mas logo, logo as pessoas vão se restabelecer. É necessário, né, fazer uma drenagem no rio que passa ali na localidade. Então, assim, é para a gente pensar intelectualmente, pensar em melhorar a localidade, pensar em se melhorar. Se não der para melhorar a localidade, né, melhorar onde que se mora, né, ou então migrar para um lugar mais seguro. Então, assim, não se desesperar, apesar, né, da situação difícil, nunca, jamais se desesperar, e manter a confiança, né? Essa é a base, né, onde a gente tem que se apegar com relação às palavras de Jesus, né? Então, nesses momentos de luta, de desesperança, de pânico moral, que isso também acontece, né? De insegurança diante do futuro, né? Finalzinho de ano, algumas pessoas ficam tristinhas, bate uma depressão. Então, assim, diante dessas inseguranças, porque o futuro que a gente não sabe, realmente a gente não sabe onde vai pisar, realmente deixa inseguro. Mas aí a gente volta a falar, né? Junta-se com Cristo, né? Vamos ler alguma palavra edificante do Cristo e a gente vai ver aqui, né? E a gente precisa acessar a memória, né? E o coração, essas palavras, né? Que outrora foram ditas por Jesus, que a gente esquece, mas a gente precisa relembrar ou então pedir para um amigo, para alguém que a gente confie, né, que fale com aquela força magnética para a gente se sentir seguro de novo, né? Ou então a gente abre o livro, né, abre o evangelho, igual a página falou, né, faz o evangelho no lar, que aquilo ali reforça, né, a segurança da gente, a segurança da família, a segurança ambiente, né, da onde a gente mora, né, do nosso lar. Reforça também para os desencarnados que nos acompanham, né, que às vezes são eles que estão tristinhos, e aí se junta a gente, aí junta a fome com a vontade de comer, né, a tristeza com a vontade de chorar, aí bate aquela deprê. Então, assim, se a gente faz o evangelho no lar, então a gente se fortifica e fortifica o desencarnado que nos acompanha também, né? Então, assim, a gente não vai enxotá-lo, coitadinho, né? Faz amizade com ele, traz para cá por humildade, né? Vem para cá, traz ele para cá, né? Também. Aí vem todo mundo, ouve a palavra do Cristo, se fortifica, né, fluidicamente, e fica todo mundo bem, né? Cadê? Precisamos, né, acessar a memória e o coração, né, dessas palavras anteriormente ditas por Jesus, em tempos longínquos, né, que o tempo não abafa, né? Aconteça o que acontecer, mas o tempo não destrói essas palavras, não abafa, né? E a gente relembra com o evangelho, com a boa nova, com a boa notícia, né? Vem aí mais um ano, né? Uma virada de ano, uma convenção social, né? A gente coloca assim uma nova etapa, um novo ciclo se iniciando, né? E a gente só precisa daquele respirar, né? A palavra de Jesus, né? Que é o Consolador prometido, né? Consolador que nos fortalece, né? Que dá a mensagem alvissareira, né? Certeza de amparo, palavra de vida eterna é isso, certeza de que não estamos sozinhos, certeza de que estamos amparados, né? Aconteça o que acontecer, ainda que, como algumas pessoas, né, que passam por momentos, né, de saúde difícil, né, fala assim, não venceu, né, perdeu fulano para uma doença, ninguém está perdido, ninguém se perde, né, somos todos filhos de Deus e Deus nos ampara nesse lado da vida ou no outro lado, né? Então, assim, a gente precisa ter essa certeza
e a certeza de que Jesus está conosco, né, o tempo todo, como o próprio Jesus falou, né, abre aspas, até a consumação dos séculos, né? Aconteça o que acontecer, até a consumação dos séculos, Jesus está conosco, né? Aquele amigo fiel, né? Mas o que há por trás, né, dessas palavras de vida eterna, né? Por que essas palavras são marcantes, né? Por que essas palavras de Jesus, todo o dito que Jesus fez, por que é tão significativo, né? E o que desperta na gente a certeza desse amparo, né? Por que a gente se sente verdadeiramente amparado, né? E aí eu vim trazendo algumas das frases, né, ditas por Jesus. A maioria eu tirei do Evangelho de João, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Vinde a mim todos vós que estáis cansado, né? E essas palavras, elas são palavras que nos remetem à reflexão, né? À transformação. A gente reflete, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, né? Em qual momento a gente não quer, né, um abraço de Jesus, uma palavra, né? Não quer que ao menos Jesus nos olhe, né? O tempo todo ele está nos olhando. A gente é que não está dando muito conta dele. Mas na hora que a gente precisa, na hora da nossa dor, né, como diz um amigo meu, né, na hora da dor de barriga, a gente se lembra de Jesus, se lembra de Deus, se lembra, né, da espiritualidade amiga. Então, nesses momentos, né, de dificuldade, Jesus fala, né, vinde a mim todos vós que estão cansados, né? E aí a gente se deixa mesmo levar, né? Porque é desconfiança, né? Mas assim, que poder, né, dessas palavras, né, da gente confiar tão facilmente, né? Basta Jesus dizer, né, vinde a mim todos vós, e a gente realmente se entrega, né? É um poder muito grande, né? O que será que está por trás disso, né? Como assim, né? Que poder é esse, né? De transformar, né? De fazer a gente aceitar, né? Resignadamente, né? Porque Jesus ele é o Verbo, né? É o Verbo divino, né? Assim, Jesus é a materialização da palavra divina, né? E verbo como palavra, né? Como ação, atitude, né? Movimento. Jesus simboliza isso materialmente, né? São palavras expressas, né? As palavras de Jesus são expressas para que a gente se transforme, né? Para que a gente se observe, né? E observe as ações de Jesus e o tenha como modelo. Porque, assim, sendo Jesus, né, o Verbo de Deus, então, assim, sendo ele a simbolização, né, da materialização da vontade divina, né, o que ele faz é a vontade de Deus. Então, assim, Jesus estando em espírito e verdade, né, assim, é a ideia, né, espírito é a ideia e verdade é o exemplo, né? Ele simplesmente é a manifestação da palavra de Deus em exemplos. Né? Então, assim, tudo que Jesus fez, o seu comportamento, suas atitudes, né? Seus gestos, a sua forma de pensar, tudo isso a gente precisa observar, não só as palavras ditas, né? Mas também a sua conduta. É para a gente observar, analisar e se espelhar. Né? Quando ele diz, né, eu sou o modelo e guia, né? Eu sou a porta, né? Ninguém chega ao Pai se não passar de acordo, né, se não trilhar de acordo com né, de acordo com as formas, né, que eu falo, né, de acordo com as coisas que eu coloco. Então, assim, é porque ele é o nosso modelo, é onde a gente tem que se espelhar, inclusive na sua conduta e nas atitudes. Né? É difícil, mas não é impossível. Né? A gente vai caminhando, né, de 2004, 2020, 2024, 2025, 2026. Então, assim, vão se passando os anos, né, e a gente vai observando, né, cada vez sempre olhando, sempre lendo as mesmas coisas, mas com outra maturidade, né, com outro olhar, né, com um olhar transformado. E aí a gente vai captando mais mensagens, né, que a gente, lá na época que Jesus vivia, né, a gente com a nossa imaturidade, como crianças mesmo espiritual, né, não tinha condição. Mas agora, 2024, anos depois, 2025, anos depois, né, espíritos mais amadurecidos, já podemos refletir em cima das coisas que Jesus falou, da sua conduta, né? Vamos lá de novo no Evangelho, vamos reler e vamos refletir as palavras de Jesus, né? As verdadeiras palavras. Então vamos lá, né? Jesus como Verbo de Deus, né? Como ele agia, como ele se portava, né? Porque Jesus é o exemplo, né? Exemplo em espírito e verdade, né? Ideia e na prática. Significa, né, representar a ideia do Verbo de Deus, né? Deixa eu ver.
E a ideia é exemplificada, né? Por isso que ele é o nosso modelo e guia. Por isso que ele, quando ele fala com propriedade de alguém que já experienciou, já viveu algo semelhante e de que já está acostumado, né, como bom, como é que eu vou dizer, como bom pedagogo, né, está acostumado a encaminhar, né, espíritos infantis, adolescentes, né, para a evolução. Então, ele, como um bom pedagogo da humanidade, né, então, assim, ele já tem experiência com isso, né, com a atitude que nós temos, não se assusta, não se... como é que a gente fala, né? A gente fica decepcionado, né, com os outros. Jesus não se decepciona quando a gente não atinge a meta, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque já é esperado no patamar que a gente está evolutivo, que a gente tenha determinadas tendências. Então, quando ele fala para a gente, ele fala com propriedade daquele que conhece, né? Daquele que é experiente no assunto. Então, por isso a gente se sente seguro quando quando lê as mensagens de Jesus. A gente sente segurança, que é alguém que fala com propriedade, né? E tanto é que Pedro reconhece com facilidade que ele é o mestre, né, e prefere, né, dentro do livre-arbítrio dele, prefere ficar acompanhando Jesus, junto com os outros 12, diferente dos outros, né, que preferiram sair. E Jesus, né, como bom pedagogo, né, dá a cada um o direito de seguir de acordo, né, com o seu juízo, né, de acordo com o seu livre-arbítrio. E Pedro, né, reconhece a autoridade de Jesus, reconhece que ele fala com propriedade, e acha mais sensato continuar a escutar e acompanhar Jesus, né? Enquanto os outros discípulos eles questionaram e preferiram seguir, confusos, né? E incertos. Vamos lá. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos serão acrescentadas, né? Isso em Lucas 30, capítulo 33. Acabou que eu não fui botando os versículos, mas isso está no Evangelho de Lucas, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, assim, mais uma palavra, né, para a gente refletir, olhar em casa, ler de novo, buscar um entendimento, né? São palavras do Cristo. E aí, né, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Eu achei isso muito bacana de Jesus dizer, né, que não julga ninguém. Enquanto a gente aqui, a gente sempre tem opinião para tudo, né? A gente sempre sabe de tudo. Vê uma coisa, a gente já se manifesta, já se coloca, né? A gente tem opinião para tudo. E Jesus diz, né, o tempo todo, né, vós julgais segundo a carne. Claro, a gente julga de acordo com a nossa, com a nossa medida, com a nossa régua, né, como fala, né? Eu tenho esse patamar aqui, o meu campo, né, de visão é esse, é dentro desse meu campo de visão que eu julgo, né? Sendo que a gente não sabe o histórico do outro, né? Os motivos que levam a cada um fazer, tomar decisões, estar, né? Decidir, ou até mesmo se omitir. A gente não sabe o histórico da pessoa, mas a gente julga pela aquela aparência ali, né? Pelo aquele campo de visão que a gente tem. E às vezes a coisa é muito mais profunda. E Jesus, que tem essa possibilidade, né, que tem a moral, a envergadura moral para julgar, ele simplesmente diz que não julga. Né? E se ele julga alguém, o juízo dele é verdadeiro, porque não está só, mas eu e o Pai que me enviou. Isso também está em João. Então, assim, quando ele vai julgar alguém, ele não está julgando do patamar dele, né? Ele está julgando com o olhar divino, né? Com o olhar de espírito imortal. Então, ele está olhando para aquilo que está vendo, ele não está vendo só aquela aparência, ele está vendo todo o por trás, né, todo o histórico que levou a chegar aquilo ali. Então, por isso que ele fala as coisas com propriedade, né, e não fica no raso, ele vai muito mais profundo na alma na nossa alma, né, na alma de cada um de nós. Tanto é que quando ele se dirige aos discípulos, né, às pessoas que estão com ele não se dirige exatamente àquela personalidade que está ali, né? Ele fala diretamente com o espírito imortal daquela pessoa, né? Em verdade vos digo, se alguém guardar as minhas palavras, não verá a morte eternamente. Ou seja, mais uma vez, né, ele falando de vida em abundância, né? Se guardar as palavras dele, se confiar, né, se seguir, se sentir seguro naquilo que ele diz, né, a morte não existe.
né? E muito menos a morte eterna, né? O inferno eterno, né? O pecado eterno, o castigo eterno, isso não existe, né? O que existe é a vida, é a oportunidade de voltar, reparar, refazer, se transformar, né? É isso que Jesus está dizendo. Essas são as palavras de vida eterna, basicamente, né? Vivemos, e aí eu tirei isso aí de algum blog espírita que vem falando, né, desse momento que a gente está passando, né? São pesquisas que foram feitas, né? Que nós vivemos tempos duros e difíceis, né? Mas é o tempo que a gente vive e se agravam os casos de depressão, de ansiedade, né? Baseado no estudo de uma Universidade de São Paulo, né? Demonstrando que o Brasil é um dos países que lidera o ranking, né, de pessoas com muita, principalmente São Paulo, né? Isso aí eu posso dizer porque convivendo muito com pessoas de lá, né? São pessoas assim, é uma cidade bastante uma bem propensa à depressão, né? Assim, muita ansiedade, muito corre-corre, muita gente precisando bater meta, muito ligado, né, no imediatismo do dia a dia, não assim, a própria condição mesmo, né, que a gente se coloca, né, como trabalhador, como tudo, né? Então, assim, é bastante propenso a ficar triste, né, depressivo. E tudo isso num cenário político e social, né, e econômico bastante sombrio, de incertezas, né? E que vem obscurecer a esperança de novos tempos, né? Agravando o sentimento de medo, de estresse e de insegurança em vários setores, né? Principalmente também insegurança emocional. Então, nessas circunstâncias é que há necessidade de um remédio forte, né? Um remédio potente, o remédio da palavra de Deus, que vem do Altíssimo, né? Dos espíritos mais adiantados, né? Do mais adiantado que já teve por aqui. Então, de todas as palavras, né, de incentivo, né, que ele coloca aqui como remédio forte e potente, a palavra de Jesus, né, que é o espírito mais adiantado que já passou aqui pela Terra, é a palavra mais acertada, né? É a assertiva que vai no alvo, né, da doença, né? O remédio que vai no alvo, como dizia antigamente, né, o remédio de uma receita só, né? Assim, a gente, quando ia assim no médico antigamente, falava assim, aquele médico ali é um médico bom, que é um médico de uma receita só, né? A receita que ele dá fica curado. Então, a gente pode colocar Jesus, ou melhor, né? Jesus não vai colocar, né? Jesus olha eu botando na minha régua, né? Vendo pela minha visão rasa, né? Colocar Jesus assim, não, Jesus né, o melhor remédio, ele é a melhor opção, né? Sem esse remédio da palavra de Deus, que é de uso contínuo, seguramente ficaremos mais frágeis e propensos a adoecer do corpo e da alma, sofrendo muito mais. Então, assim, quando a gente vê as pessoas em muito sofrimento, não é que elas não tenham Jesus, está faltando Jesus, está faltando Deus na sua vida. Não é isso, não é que esteja faltando porque não está faltando, né? Ela só precisa de um incentivo, ela só precisa ser relembrada, né, da onde que ela tem que seguir, né, do caminho, né, da palavra que tem que ser dita para ela. Jesus foi a encarnação, né, de todas as virtudes, voltando a falar da conduta, né, de Jesus. Jesus foi a encarnação de todas as virtudes, né? Virtude de obediência, resignação. Eu tirei isso desse item, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, né? Item 8, obediência e resignação. Que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. A renúncia carnal, né? A gente colocar em plano menor os problemas da vida material, né? E se apegar às virtudes, né? Se apegar às questões do espírito, né? Então, assim, se fortalecer espiritualmente é a base, porque um espírito fortalecido nas palavras do Cristo, ele vai ter condições de enfrentar qualquer intempérie material, qualquer uma, porque isso tudo vai ficar em segundo plano. Mas eu tenho um problema que eu estou faltando o dinheiro do aluguel, então não dá para ficar em segundo plano, porque se eu não pagar o aluguel, vou ser despejada, então isso é importante. Se eu não pago a prestação do carro, da casa, ou do que quer que seja, eu vou perder o meu bem, meu patrimônio.
Sim, isso é importante, mas quando a gente está espiritualmente fortalecido, a gente consegue passar por isso, a gente consegue, inclusive, suplantar essa situação. Mas não vai fazer mágica, Rosa. Estar fortalecido espiritualmente não vai fazer aparecer o dinheiro na conta para eu pagar o aluguel. Não vai, mas você vai passar por isso sem se sentir humilhado, sem se sentir desmerecido nessa situação, porque você sabe quem você é espiritualmente e sabe que em breve isso vai ser contornado de uma maneira ou de outra, né? Você vai conversar, vai negociar, você vai ter subsídios para suplantar aquilo ali. Isso que é importante, né? Se fortalecer em Jesus, porque a espiritualidade vai te dar subsídios para suplantar tudo aquilo ali. E é isso que às vezes a gente fica claudicante, é isso que às vezes a gente fica inseguro e não consegue acessar esses subsídios espirituais que estão ali ao nosso dispor. Então, é preciso mudar diante, né, da lassidão, diante dessa exaustão, né? É preciso novas escolhas. Né? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. É isso mesmo. O que crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, não crê no Filho, né, em Jesus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Né? Isso está no testemunho de João Batista, no Evangelho de João. Isso aí é João Batista, né, falando, né, da vinda de Jesus, né, fazendo um anúncio da vinda de Jesus, né, falando da importância, né, porque na época João Batista ele era considerado o mais importante, mas aí João Batista fala, né, que não, mais importante do que ele é aquele que vai vir, né, que é o Filho do Homem. Então é ele que está dizendo, né, que tem a vida eterna, né? Aquele que crê no Filho do Homem tem a vida eterna. Então ele está anunciando que Jesus é aquele que vai falar a palavra, né, com mais contundência de vida eterna. Ele é apenas o Batista, né, o precursor. E aí eu trouxe mais outras frases de Jesus, mas espera aí que eu me perdi aqui na minha sequência, mas vai dar certo. Vamos lá. Em verdade, vos digo, né, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará outras ainda maiores, porque eu vou para o Pai, né? Isso Jesus afirmando, né, que logo ele ia partir, mas dizendo, né, para quem ficar, né, que nós, né, todos nós, né, faremos aquilo que ele fez, que ele continua fazendo, vamos fazer muito mais, porque a gente vai evoluir, vai chegar ao patamar que ele estava naquela época, né, e vai seguir, a gente vai continuar evoluindo, né? Então, assim, quanto mais a gente anda, né, quanto mais a gente evolui, encarna, reencarna e se transforma, mais forte a gente vai ficando, né? E vai poder trabalhar no campo que Jesus fazia, o que Jesus fazia pelos outros, né? E muito mais. O Espírito de verdade, né, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós, né? O Espírito de verdade, a ideia, né, e o exemplo que naquela época não era ninguém conseguia alcançar, né? Não era alcançável, né? Todas as vezes que a gente retornar e vai estar conosco, né? Vamos ser relembrados. Então, assim, isso já foi falado há 2000 não sei quantos anos e vai ser repetido, vai ser repetido, vai ser repetido. E não adianta ninguém dizer assim, nossa, mas já, em 2025 já era para a gente estar sabendo. Não era não, porque aquele que está em 2024, quando chegar em 2025, vai ser outro. Né? A gente sempre vai se transformando, seja num segundo, uma palavra que foi dita aqui, que eu nem sei, às vezes pode dar um insight em alguém e dizer, não, é por ali, é por outra coisa, a gente não sabe. Então, assim, a gente está num nível de conhecimento e a gente vai parando, vai se observando e vai se modificando. Então, é preciso que a gente relembre, porque quando a gente vê de novo, a gente vai observar uma vírgula, uma palavra que a gente não observou em antes, porque não tinha maturidade, percepção para aquilo. Né? E quanto mais a gente evolui, mais a gente vai se aprofundando nas palavras de Jesus, porque a gente entende num nível, a gente evolui e entende com uma outra profundidade, num outro nível, vai ouvir de novo e vai entender com mais profundidade ainda. Então, assim, são palavras que elas não se esgotam, sempre serão novidade. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, e eu não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem vos atemorizeis. O tempo todo, Jesus nos dando a entender
que a gente não precisa se preocupar com certas coisas que a gente coloca em primeiro nível, né, em primeira importância. A paz que a gente tanto quer não é essa paz do mundo que a gente tanto anseia. A paz que Jesus nos dá é a paz de espírito, a paz de consciência, de dever cumprido. A gente, quando faz aquele balanço, muitas pessoas fazem, eu não faço não, mas muitas pessoas fazem aquele balanço, né, ao final do ano, e aí pensa, isso eu cumpri, essa meta eu não bati e tal, não sei o quê. Então, aquelas que conseguem, né, um bom índice, vamos dizer assim, pode ser considerada assim com a sensação de dever cumprido. Cumpri a minha meta, né? O índice, a meta que eu coloquei, bati a minha meta, alcancei, cheguei próximo, né? Então elas sentem têm aquela sensação de dever cumprido. A paz de consciência é essa que é a paz do Cristo, né? Assim, de dever cumprido, mas trazendo para questões espirituais, né? Assim, quando a gente consegue alcançar um nível de fazer, de trilhar o bem, né? Quando a gente escolhe fazer o bem, seguir a Jesus, e chega no final do ano e pensa, ou no final do dia, e faz aquela reflexão que Santo Agostinho tanto fala, né? E a gente pensa, não, isso aqui eu fiz, isso aqui eu já estou caminhando, isso aqui eu já consegui, isso aqui eu já conquistei, isso aqui eu preciso trabalhar mais. Essa é a paz do Cristo, a paz de espírito, né? De coração, de alma, de consciência. Então, essa paz ninguém tira. Pode estar acontecendo o que for, pode estar lá na chuva, né, a minha rua de trás enchendo, e eu preciso ter fé e confiar em Jesus Cristo, né, e não ficar chateada, como eu fico, como eu falei lá na frente, fico chateada, né, quando chove demais e vejo meus vizinhos, né, com água. Então, se eu tiver a paz de Cristo, né, pensar assim, não, tudo vai dar certo, eles vão superar e tal, então não vamos desesperar. Então, a gente não vai se desesperar diante dessas coisas, né? Não se turbe o vosso coração, né? Confie em Jesus. A palavra de vida eterna é a maior preciosidade que Jesus nos legou. Isso aí são palavras de Caibar Schutel nessa crônica de nosso estudo, né? Então, Caibar Schutel, né, ele coloca isso, né, que a palavra de vida eterna é a maior preciosidade que Jesus nos legou, e eu concordo com ele. E vocês também concordam. Então, assim, urge, pois, né, que busquemos primeiramente a imortalidade, né? Crermos que somos espírito imortal. Cremos firmemente na palavra de Jesus, a fim de, firmes e resolutos, orientarmos a nossa vida na senda daquilo que nos foi traçado, né? Só a fé no futuro nos livra do obscurantismo, do fanatismo e da ignorância, né? A fé no futuro, e independente, né, de que estamos terminando o ano, estamos terminando um ciclo, estamos terminando um dia, estamos terminando uma existência, uma encarnação, uma reencarnação, não importa, né? Fé no futuro. Aquilo que a gente não conseguiu fazer, vamos nos esmerar para fazer melhor, né, numa próxima oportunidade, né? Mas qual é, de fato, o poder dessas palavras, né, de Jesus? A gente já falou aqui várias vezes, né, nas entrelinhas, né? O que essas palavras, o que faz, né, com que essas palavras sejam marcantes e despertem na gente, né, a certeza de estarmos amparados, né? Qual a finalidade disso tudo, né? Então, as palavras de Jesus, né, são eternas, porque são a verdade, né? Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, da vida, né, que continua, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre, né? Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas que se apoiarem nas palavras de Jesus, né, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens a conservarão, porque se sentirão felizes nelas, nas palavras, né? As que, porém, forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações, das novas ideias, né, das mudanças sociais, das mudanças mundiais, né? É como se fosse um rio de progresso que vai arrastar, né? Se a gente claudicar, se a gente vacilar, né, o rio do progresso vai nos levar de roldão. A gente precisa estar atento, né? E a finalidade é transformar os pensamentos, né? Transformar os conceitos e preconceitos, né? Está escrito ali, eu decorei. Transformar conceitos e condicionamentos, mudança de consciência, né? Autodescobrimento, observar-se, transformar-se como conteúdo humano, transformar-se enquanto ser imortal, né?
que ocupa um lugar e atua no mundo, no universo. Essa é a finalidade das palavras de Jesus, né? A gente precisa sair daquela caixinha quadradinha, ampliar a nossa mente e entender, né, que o universo é muito maior, né, do que o lugarzinho onde a gente vive, né? Tem muita coisa que a gente não sabe, né? E o evangelho, né, não pode reclamar, né, estados especiais. Esse aqui eu tirei do Boa Nova, que eu gosto muito, gosto mesmo, não tenho nem vergonha de falar, não. Adoro essa parte do Boa Nova, que é o capítulo 8, né? É o capítulo 8, deixa eu ver aqui. É o capítulo 8, Bom Ânimo. Eu fiz um estudo dele uma vez e gostei muito, né? E esse estudo, né, do Boa Nova, tá Bartolomeu conversando com Jesus, né? São crônicas do irmão X, né, que trava, né, uma conversa de Bartolomeu com Jesus. E Bartolomeu muito triste, né, igual a gente, assim, reflexivo, triste, cabisbaixo, né, com bastante problemas, uma autoestima baixa. E aí ele fala com Jesus, conversa com Jesus, Jesus fala para ele, né, qual é o maior negócio do mundo, né, está incentivando ele. E no meio da conversa, né, respondendo a pergunta que a gente vai ver logo ali em seguida, né, respondendo a ele, Jesus fala assim, né, o evangelho, porque Bartolomeu fala assim, mas a gente, ok, né, tá, bom ânimo e tudo, Jesus incentiva, e aí Bartolomeu fala assim, então a gente está lá vendo o evangelho, então a gente que conhece o evangelho, a gente tem que ficar feliz, alegre o tempo todo, porque a gente é conhecedor do evangelho, então a gente tem que se manter alegre, apesar do coração estar triste, estar sangrando, a gente tem que manter aquela alegria, tipo assim, sorria, né, o tempo todo, sendo que no fundo você não é nada daquilo, né? Tem que ficar mantendo aquela máscara de alegria. Resumindo, é mais ou menos isso. Aí Jesus responde para ele, né? Não é isso que o evangelho quer, né? O evangelho não pode exigir, reclamar, né, estados especiais de seus discípulos. Não pode reclamar de você aquilo que você ainda não tem, né? Se você ainda não se sente seguro para ficar sorrindo, para estar bem, né? Não é isso que o evangelho quer de você, não. Não, porque você é espírita, então você não pode chorar, você não pode ficar triste. Não é isso que o evangelho quer da gente, não. Está triste, tem lá seus 5 minutos, seus 20 minutos de tristeza. É legítimo. O que ele diz é o seguinte, é preciso considerar que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes das suas atividades em cada dia. Porque nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai, né? Então, assim, por que você vai se apegar nas dificuldades ou nos momentos difíceis ou numa desesperança, numa frustração, se você tem a vida eterna, né? Se apegue às coisas boas, se apegue aos momentos bons, beba nessa água, né? Pega esse incentivo, né? Porque Bartolomeu está falando com ele e ele fala assim, ele mostra a verdade, né? E aí é quando Bartolomeu fala, né? Tá, mas a verdade, né, é isso, né, o evangelho e tudo, e eu tenho que ficar feliz e tal. E aí Jesus fala para ele, né, que a verdade não obriga ninguém, o evangelho não obriga ninguém a nada disso. A verdade, ela não exige que você mantenha uma máscara, ela te transforma. Quando você conhece a verdade, ela te transforma, né? E é nessa transformação que você se liberta, né? Mas como assim, né? A verdade não exige, ela transforma. Que transformação é essa, né? Conhecer a verdade, né, é o cair em si, é o refletir, né? E se libertar é a mudança, né? Mudança de conceitos, de condicionamento, de preconceitos, né? É se transformar moralmente, é ir profundamente, tocar emoções e sentimentos. É aquela reflexão que Santo Agostinho fala na 919 do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, eu acho que é isso. A questão 919, eu acho que é que fala. Se não for 919, vai lá naquela questão que Santo Agostinho fala, né? Como tem que proceder. É isso aí que ele está falando, né? Tocar as emoções e sentimentos, é refletir aquilo que você fez, deixou de fazer, para poder mudar e se transformar. Essa é a verdade, né? A partir do trabalho no campo da análise, modificação do sentimento e o conteúdo interno, o conteúdo de cada um. Eu, no meu caso, o meu conteúdo, né? Como espírito, enquanto individualidade, é que se conseguirá a transformação com a propriedade moral, a transformação de sentimentos, né, de conteúdo. É essa que é a verdade do Cristo, né? Então, assim, a gente já está caminhando para o final. Deixa eu ver, eu acho que eu acabei aqui, né? Eu acabei aqui. Porque essa, né, quando eu perguntei, né, qual é a propriedade, né, disso que fala, né, dessas palavras, né, porque esse poder, né?
O que faz isso? O que faz ser tão especial a palavra do Cristo, né? Porque quando ele fala, né, conhece a verdade te liberta, porque é isso, né, da gente pegar essa experiência a conduta de Jesus, né, o exemplo dele, e se transformar intimamente, né, se perguntar, mudar sentimentos, conceito, né, estar aberto. Não, na dúvida, pensa, não se pronuncie, né? Vou pensar. Em direito a gente faz muito isso, né? Na dúvida, não sei, vou pensar, né? Reflete, igual Santo Agostinho falou, né? Essas são as palavras de vida eterna. Isso é a força das palavras de Jesus, né? Por isso que é de vida eterna, que vale aqui hoje. Hoje a gente está nesse patamar, amanhã a gente vai estar em outro nível, porque a gente vai evoluir, né? Vai evoluindo dia a dia, minuto a minuto. Então, a gente vai se transformando e vai analisando os nossos sentimentos, nossas emoções, para irmos nos transformando, né? Porque a vontade a gente tem, mas é preciso, as vontades de mudar a gente tem, mas é preciso ir a fundo. Fala, Guilherme. Nesse exemplo do Bartolomeu, ele brigava com todo mundo, ele arrumava confusão, e quando ele olha, ele olha para dentro, ele vê que, na verdade, que ele queria, no fundo, era ser rico, era ter poder, era ser reconhecido. E ele percebe que ele olha para dentro de si, Jesus faz ele entender que é isso. Com as perguntas. Uhum. Aí ele fala que os irmãos debocham dele. Isso não vai dar para ele, né? Aí ele tem um bom ânimo que Jesus fala com é isso que gera transformação, porque ele entende a raiz de todos os problemas. A raiz de todos os problemas. Mas ele foi o quê? Foi a fundo nos sentimentos. Não vou te enganar, não. Sabe aquele vídeo que você me mandou? Pois é, tirei de lá também. Eu não sou boba, não. As pessoas vão me dando informação, eu vou trabalhando. É isso mesmo, é trabalhar sentimentos, ó, no campo da análise, sentimento, conteúdo interno do espírito. Essa aí é a transformação. Dá trabalho? Dá trabalho. Quem que vai gostar de ficar olhando no espelho, né? Ninguém gosta, não. Mas é isso, gente. Então, a gente está terminando, né, mais um ano com um bom ânimo, né, assim, com incentivo da gente se apegar à palavra de Jesus, que é a palavra que nunca erra, né, não nos engana, né, e é onde a gente pode ter e obter a maior segurança, né, que é o nosso amigo de verdade. Muito obrigada pela oportunidade, né, e aí em 2025, que já é daqui a pouquinho, a gente vai se ver de novo. Né? Não tem nem para onde fugir, né? Obrigada, gente. Então, nós agradecemos a Rosa, né, o estudo dessa noite. E a gente quer sim ter trabalho, não é? Estamos aqui nos esforçando, está difícil, né? A gente vai tentando e vamos trabalhando assim. E graças a Deus, né? Que bom que Jesus veio aqui, né, para nos convocar, estamos aí nessa caminhada. Muito a agradecer. Então, vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus. Te agradecemos, querido Mestre Jesus, a Ti e a Deus, nosso Pai, por tudo que viestes nos trazer, pelas lições que nos ensinaste, pelos Teus exemplos de amor. Agradecemos, Mestre amado, e te pedimos que continues nos envolvendo, nos estimulando a nos transformarmos, a nos melhorarmos espiritualmente. Abençoa, Mestre amado, o nosso esforço, a nossa vontade. Queremos pedir, Senhor, que nos ajude para que possamos continuar aqui nessa casa, irmanados, nesse trabalho, nesses estudos, nesse esforço para nos melhorarmos e melhorar também o nosso mundo. Abençoa nossos familiares, abençoa, Senhor, nossos irmãos em humanidade. Que a Tua paz e o Teu amor possa se estender a cada lar, a cada coração, que nessa noite em que todos comemoram essa passagem de ano, que possam todos, que possa prevalecer a moderação, o equilíbrio,
nas palavras, na bebida, na comida, no sentimento. Que possamos, Senhor, nos envolvermos com o teu amor, com as tuas lições e fazermos nesse próximo ano um ano de luz, um ano de fraternidade e de muito amor. Abençoa, Senhor, a todos nós, abençoa todo o nosso planeta Terra. Fique conosco, nos guiando, nos protegendo, iluminando, Senhor, cada mente, cada coração. Que assim seja, graças a Deus. Então, feliz ano novo para todos, né? Então, vamos passar agora para a segunda parte, né? São os passos. Quem desejar tomar passe, aguarde um pouquinho, né? E feliz ano novo.